Efeitos biológicos tardios e hereditários da radiação ionizante. Apresentar os efeitos biológicos na pele, ovários e testículos, decorrentes de exposição aguda. Apresentar os efeitos tardios e hereditários das radiações ionizantes. Efeitos biológicos na pele decorrentes de uma exposição aguda. A radiação produz danos em todas as camadas da pele, mas o principal local de dano é na camada germinativa da epiderme. A primeira resposta da pele à radiação é a dilatação da rede capilar e a liberação de histamina, que é responsável pelo característico avermelhamento da pele, denominado eritema. Em casos de exposição a doses elevadas, a pele torna-se vermelha e se formam pequenas bolhas que se juntam em grandes vesículas, as quais se rompem expondo as camadas mais internas da pele. Posteriormente pode ocorrer a morte das células da epiderme e derme, originando uma úlcera profunda. Esses ferimentos apresentarão cicatrizes pouco vascularizadas, deficientes em tecido elástico, e possuirão mais tecido fibroso do que a derme normal. Para doses entre 3 a 8 SE, os sinais se manifestarão após 2 a 3 semanas, com o aparecimento de um eritema. O efeito na pele assemelhar-se a uma queimadura térmica de 1 grau. O ferimento perdura por algumas semanas e então evolui para a cura, podendo deixar cicatrizes ou não. Para doses mais elevadas, o eritema aparece uma semana após a irradiação e é acompanhado por danos severos à pele. A epiderme entra em processo de descamação, pode ser inicialmente seca e posteriormente úmida, e é acompanhada de aparecimento de bolhas. Ulceração e eliminação de fluidos. A cicatrização das ulcerações pode levar meses. A pele irradiada pode apresentar as seguintes sequelas após a cura: mudança na pigmentação da pele, atrofia da epiderme, atrofia das glândulas sebáceas, atrofia das glândulas sudoríparas, atrofia dos folículos capilares, fibrose da derme e ulceração crônica. Quando as células germinativas formadoras dos pelos e cabelos, situadas nos folículos capilares, recebem doses entre 3 a 4 SV, o crescimento dos cabelos é afetado. Doses de 7 SV levam à queda dos cabelos em 1 a 3 semanas após a irradiação, mas os cabelos voltam a crescer. Para doses acima de 7 SV, a perda dos pelos e cabelos é permanente. Efeitos biológicos nos ovários e testículos decorrentes de uma exposição aguda. Uma dose única no intervalo de 1,5 a 2 SV em ambos os ovários provoca esterilidade temporária, com supressão da menstruação por 12 a 36 meses. Dose única no intervalo de 3 a 8 SV em ambos os ovários poderá levar a uma esterilidade permanente. Essa esterilidade será acompanhada de alterações hormonais comparáveis àquelas associadas à menopausa normal. A produção de espermatozoides nos testículos é contínua desde a puberdade até a morte. Uma dose única de 0,1 SV produzirá uma diminuição na quantidade de espermatozoides e isso poderá perdurar por 12 meses. Uma dose de 2,5 SE pode causar esterilidade temporária por 2 a 3 anos, enquanto uma dose de 4 a 6 SV frequentemente levará à esterilidade permanente. Essa esterilidade por radiação no homem não produz alterações significativas no quadro hormonal, desejo sexual ou capacidade física. Efeitos tardios decorrentes de exposição à radiação. Esses efeitos podem se manifestar anos após a exposição original, portanto apresentam um tempo de latência muito longo, e por esse motivo são denominados efeitos tardios. Eles podem se manifestar nos indivíduos que receberam uma dose aguda de radiação e sobreviveram, e também naqueles que foram expostos a doses baixas de radiação por tempo prolongado. O principal efeito tardio conhecido é o câncer. Além desse, podemos citar a catarata. O efeito carcinogênico das radiações é consequência de danos nos cromossomos de células somáticas. Esse tipo de efeito é avaliado estatisticamente, por meio da verificação do aumento de incidência desse efeito na população humana irradiada. Para que esse tipo de estudo seja válido, é necessário que o número de indivíduos estudados seja grande, e que esses indivíduos sejam acompanhados por muitos anos, já que o tempo de latência para o aparecimento desse tipo de efeito é longo, portanto, um aumento na incidência de um determinado tipo de câncer pode demorar muitos anos. Efeitos hereditários decorrentes de exposição à radiação. Como é de conhecimento, as informações genéticas necessárias para a produção e funcionamento de um novo organismo estão contidas no núcleo das células germinativas, em estruturas denominadas cromossomos. Sabe-se também que as células somáticas humanas contêm 46 cromossomos, o espermatozoide e o óvulo, 23 cromossomos. Quando o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide,
a célula resultante conterá 46 cromossomos. Durante o período de gestação, o ovo fertilizado, por divisões celulares sucessivas e posterior diferenciação, desenvolverá um novo indivíduo. No decorrer das divisões celulares, os cromossomos são fielmente duplicados, de forma que todas as células do corpo contêm a mesma informação genética. Os cromossomos são formados essencialmente de DNA, ácido desoxirribonucleico. As unidades de informação nos cromossomos são chamadas de genes. É possível danificar o material hereditário dentro do núcleo por meio de influências externas, como certas substâncias químicas, temperatura e radiação. Quando isso ocorre, a informação genética alterada pode ser então transmitida hereditariamente. A radiação ionizante é reconhecidamente um agente mutagênico. As mutações podem resultar da alteração química de um único gene, mutações gênicas, ou de qualquer modificação dos cromossomos, em número ou qualidade. Aberrações cromossômicas. As mutações podem ser de 3 tipos: dominantes, recessivas e ligadas ao sexo. Elas são ditas dominantes quando a alteração de um único material genético transmitido pelo pai ou pela mãe é suficiente para que a anomalia apareça no filho. Entre os efeitos dominantes podemos citar a anidria, a ausência da íris do olho, e o retinoblastoma, câncer de retina. Quando o aparecimento da anomalia no filho exige que haja a mesma alteração do material genético do pai e da mãe, as mutações são ditas recessivas. Assim, um defeito recessivo só aparecerá após uniões sucessivas, no decorrer das gerações, até que 2 genes recessivos encontrem-se no mesmo par. São exemplos de danos recessivos a surdo-mudez, o albinismo e certos tipos de cataratas. As mutações ligadas ao sexo são as que ocorrem no par de cromossomos sexuais. Na mulher, esse par é constituído de 2 cromossomos iguais, denominados 20, e no homem são denominados XY. As mutações do cromossomo X da mãe manifestam-se, portanto, na maioria das vezes, nos filhos homens, pois este não tem genes normais para contrabalançar as lesões. Como exemplo de defeitos hereditários ligados ao sexo, temos a hemofilia, o daltonismo e a distrofia muscular. Quanto às aberrações cromossômicas, este tipo de dano da radiação é usado como método de dosimetria, chamada de dosimetria biológica ou dosimetria citogenética. São avaliadas as aberrações induzidas nos linfócitos presentes no sangue. Os tipos de aberrações cromossômicas observados são dicêntricos, anéis, acêntricos, translocações e inversões. Deve-se salientar que a maioria dos danos cromossômicos é dominante, o que leva muitas vezes à morte do feto ainda no útero materno, enquanto a maioria das mutações gênicas é recessiva. Além disso, a frequência de danos cromossômicos é muito pequena quando comparada à frequência de danos gênicos.